a opinião no programa Insight, que não deixa de ter também as suas opiniões aqui. Mas o programa Opinião realmente é de tarde, a partir das 16 horas, dentro da programação da rádio, que também eu apresento. Eu tinha deixado no bloco anterior essa parte do abstrato, mas atendi uma ouvinte, né, do programa de sábado, e ela dizendo o seguinte, que ela não se cansava de falar para os seus próprios filhos, né, sobre determinada coisa, que o melhor é falar e insistir do que não falar, né? Eu acho que ela está perfeita, né? Continuar, às vezes, insistir em falar em determinadas coisas para um filho. Embora às vezes também não queira ouvir, né, Nilton? Então, às vezes os pais estrategicamente, sobretudo na adolescência, têm que buscar o melhor momento. Às vezes aquele tema é muito angustiante para os filhos, então ele tem que postergar, escolher uma outra hora, a forma, as palavras escolhidas, a maneira de abordar o tema. Às vezes tem que falar na terceira pessoa. Muitas vezes o que os pais dizem para os filhos é chocante, porque provoca essa questão toda do ser igual, do não poder ser diferente, do romper e tudo mais. Então os pais muitas vezes falam na terceira pessoa, estrategicamente, contam uma história que aconteceu com alguém e é a história que ele quer que os filhos escutem. Então nós vamos montando estratégias, tirando temas, porque aí é menos conflitante. Os filhos vão brigar menos, vão se sentir menos demandados, menos exigidos, menos observados, menos cobrados, menos uma infinidade de coisas. Às vezes eu acho que ocorre na relação pais e filhos, né? É que você quer determinar e falar como de cima para baixo. Aí gera briga. E xinga. Isso aí não estou nem falando dessa pessoa que ligou, vai ser comum, né? Às vezes tu chegar e despeja no ouvido do filho com várias vezes a mesma coisa. Então. E isso aí às vezes não resolve, porque o filho ele entra por um lado e sai pelo outro, parece, né? Então, se os pais entendessem que a relação deles com os filhos funciona de uma maneira mais democrática, digamos assim, e o psiquismo de alguma forma vai tomar as coisas que os pais oferecem para os filhos, não na hora que os pais querem, mas na hora que os filhos podem, é importante que os pais estrategicamente digam ou façam determinadas coisas sem se importar se aquilo vai ser utilizado como matéria-prima na vida dos filhos, hoje ou daqui a 10 anos. Às vezes a necessidade é atual, é já, mas infelizmente o psiquismo daquele adolescente ou daquela criança não tem condições de absorver e colocar em prática de imediato, mas fica como um combustível para que na hora que seja necessário possa ser utilizado. Então nós falamos coisas, dizemos coisas soltas, digamos assim, sem ter essa intenção de que o indivíduo modifique naquela hora, e que certamente aquilo vai ficar na cabeça dos filhos ecoando, e que quando ele precisar, ou eles precisarem, vai estar ali à disposição. Então é muito importante que os pais ofereçam para os filhos comentários, ideias, pensamentos, muitos dos quais eles não vão estar de acordo, mas já está dentro da cabeça deles, porque isso funciona como vacina. Tudo aquilo que nós dizemos para um filho é como uma vacina. Ele não tem mais como colocar para fora. Depois que escuta, o psiquismo não pode colocar para fora. Ele não existe a possibilidade de deletar, como existe num computador, no celular. Não queremos isso. Aí nós deletamos aquela parte da mensagem ou deletamos aquela fotografia. Mas dizem que até no computador fica lá. Fica registrado. Delete, né? Sim, fica lá o registro. Fica registrado. Para quem é especialista, vai lá e resgata. Né? Bom, o psiquismo humano não tem essa capacidade. Então, tudo aquilo que nós dizemos de bom e de ruim, também é importante que o ruim também vai entrar para dentro da cabeça dos nossos filhos. Aí nós temos os políticos, depois ao longo da vida, que passaram por processos horrorosos dentro de casa e se formaram, às vezes, com caráter até extremamente complicado, e os pais não se deram conta. Foram cheios de boas intenções, mas os filhos se formaram com o pior, por vários motivos. Claro que tem a parte da criança e do adolescente também, que de repente absorveu prioritariamente ou preponderantemente o aspecto negativo da relação com os pais, ou dos pais entre si. Mas voltando à questão original, os pais, se eles entenderem que tudo aquilo que eles disserem para os filhos vai ficar dentro da cabeça dos filhos como uma matéria-prima, na medida que os filhos vão crescendo e vão podendo olhar e enxergar e buscar aquilo dentro deles e colocar em prática, eles vão reorganizar a vida deles de uma forma mais satisfatória. Então não há necessidade de fazer com que agora as coisas sejam assim, porque
muitas vezes não vai ser assim. Vai surgir a briga como resultado. O mal-entendimento, a discórdia, o xingamento, a porta que se bate, o encerramento dentro do quarto, sair para a rua, não voltar, a ruptura. A semente está posta. Aí está. Não precisa mais... Agora, regar, eu acho que é bom regar de vez em quando. Bom, mas para que uma semente possa dar certo, é preciso que esteja numa terra fértil, em condições de temperatura, a estação certa, a umidade certa, o sol certo. Isso nós não conseguimos naquela hora. A natureza, o desenrolar da vida, vai levando... Em algum momento ele vai brotar. Aqueles pensamentos, aquelas ideias que nós colocamos vão vir à tona. Claro, eventualmente existe a necessidade de um cuidado imediato. Retornando ao que deixamos no ponto anterior, a questão de abstração. Né? Nós evoluímos quando percebemos o abstrato. Sim. Na verdade, poder enxergar o que os olhos não veem é uma capacidade que algumas pessoas têm. Tem pessoas que são muito sincréticas, concretas, são absolutamente pau, pedra, digamos assim. Não existe a diferença entre o preto e o branco, não existem nuances, digamos assim. E outras pessoas têm a capacidade de enxergarem isso com muita facilidade. Então, as pessoas que têm essa percepção da vida mais complexa, que podem olhar, escutar e entender isso que nós estamos falando agora, são pessoas que têm uma possibilidade maior de tecerem essas considerações todas com seus filhos. E certamente eles vão se treinar para também terem isso ao longo da vida. Aí enxergamos, olhamos que de repente um filho nos rechaça absolutamente e 10 minutos depois observamos a atitude dele e é muito parecida com a nossa. Então, quão grande é esse rechaço quando na verdade ele já está identificado conosco. E não tem como fugir disso. Uma pessoa que é concebida, gerada, parida, amamentada, criada no convívio 24 horas com os pais durante 15 anos, vamos dizer assim, que é o tempo que os filhos ficam em intenso contato com os pais, e depois até os 20, já com certo desprendimento, de que forma essa pessoa vai ser diferente de nós? É cientificamente impossível. Além do mais, tem a nossa genética, a boa e a ruim. Eles vão ser parecidos conosco, indiscutivelmente. A questão toda é que não vão, de repente, concordar, vão negar, vão se debater com isso, não vão querer, embora seja inevitável. Além do mais, vão demonstrar isso em diferentes momentos, não exatamente quando nós queremos. E, além do mais, eles lutam internamente com a ideia de terem a própria identidade, o próprio estilo, os próprios pensamentos, ideias, por mais que estejam contaminadas pelas nossas ideias. E assim, não tem como fugir disso. Filho de peixinho, peixinho é. Não porque tem as mesmas escamas, mas porque é da mesma raça, porque é da mesma espécie, porque... Sim, a questão até cultural. Não, a própria cultura, DNA, DNA, não tem como fugir disso. Mas nós temos que dar a liberdade para que eles coloquem em prática esse DNA de uma forma mais específica. Mas eu acho que isso, de certa maneira, Newton, é muito difícil tu ultrapassar ou vencer as suas dificuldades, né? Porque tu tens uma cultura, tu tens um histórico que ele tem muita força e que também tu não tem muitas defesas, né? Quanto ao que está no teu próprio inconsciente. Eu tenho para mim que ser mais do inconsciente do que o consciente. Sim, a força, o vigor do inconsciente é infinitamente grande. Tu fica mais frágil de poder recuperar alguma coisa. Sim. Então, qual deveria ser a nossa preocupação? A nossa preocupação, e é a minha, na minha casa, é que meus filhos não sejam iguais a mim. A minha preocupação não é que meus filhos me copiem, ou seja, uma réplica minha. A minha preocupação é que eles sejam diferentes de mim. Coisa que muitas vezes incomoda os pais. Por quê? Diferente de mim? Porque eles têm que me superarem. Eles têm que serem... Tem no sentido, assim, de liberdade. Seria bom, legal. É que, como eu reconheço que existe uma infinidade de coisas que estão erradas em mim, que eu mesmo não gostaria de ter, por que meus filhos têm que ser igual a mim? Eles têm, por definição, deveriam ser diferentes de mim. Para me superarem. A ter pensamentos iguais. Então, por quê? Se os meus pensamentos, muitas vezes, eu mesmo critico. Os meus atos, as minhas atitudes, muitas vezes eu mesmo duvido que sejam as melhores. E muitas delas eu tenho a convicção de que não são as melhores. Então, por que meus filhos têm que ser uma cópia de mim? Eles não devem ser igual a mim, porque eu mesmo não gosto de algumas coisas minhas, porque eu vou gostar que eles repitam isso.
Então, eu devo trabalhar para que eles tenham o próprio caminho deles, que eles inventem a vida deles e que eu acredite que essa invenção vai ser melhor que a minha, porque eles partem de um patamar muito melhor que o que eu parti. Meus pais eram muito mais primitivos, o lugar onde eu morava era muito mais primitivo, a época histórica da vida era muito mais primitiva, as possibilidades que eu tinha eram infinitamente melhores, eles arrancam de uma situação infinitamente melhor que a minha. Certamente o destino deles vai ser criado por eles mesmos, infinitamente melhor que o meu. Se eu quiser que eles sejam iguais a mim, eu estou atrasando, atrapalhando, eu estou destruindo a vida deles. A pergunta, né, será que ela fica melhor? Bom, tem mais chance, pelo menos. Eles têm mais chance do que eu tive, porque arrancam de um patamar melhor. Porque o choque entre gerações sempre um diz, cada vez é pior a nossa... Não, estamos pensando... claro, tu tens razão, mas nós estamos pensando nas famílias relativamente saudáveis, em que se conversa, em que se olha, cada um tem uma autocrítica importante, onde a pessoa olha para si e diz, olha, tem um monte de coisa em mim que eu não gostaria, não gosto em mim, certamente não gostaria de ver em vocês, então, como eu não fui capaz, com as variáveis que eu tinha, de criar uma vida interessante para mim em todos os aspectos, eu, no mínimo, tenho que dar liberdade e acreditar que vocês vão ser mais capazes do que eu. Então, esse acreditar, essa energia, esse apostar, esse investimento nos filhos, acreditando que eles vão nos superar, porque tem mais capacidade, porque tem mais facilidade, porque parte de um ponto muito mais confortável, é o que nós devemos colocar em prática. Claro, nem sempre isso vai acontecer, porque tem a genética, tem a bagagem, tem o mundo interno, tem as fantasias inconscientes, conflito, tem psiquismo herdado, tem uma infinidade de coisas que também vão atrapalhar os nossos filhos. Mas partindo do princípio de que a genética é boa, digamos assim, quando eu falo em genética, para as pessoas entenderem em casa, estou falando do psiquismo herdado, evidentemente, né? Condições internas, digamos assim, que vem na bagagem de cada um, se supõe que aquela criança vai conseguir em algum momento nos superar. E apostamos nisso, de alguma forma. Sim, até existe esse conceito, né, da evolução à destruição. Veja que dentro dessa frase, dessa ideia, né, que alguns falam, né, da evolução à possível destruição, né, Newton? E todos nós temos na cabeça o Apocalipse, né? É religioso, na parte religiosa. Então, da evolução à destruição. Como evoluir significa, né, destruir. Será que o nosso fardo da evolução, a conta a pagar, será a nossa autodestruição? Olha, eu acho que nós, muitas vezes, acreditando que somos sábios e que a nossa experiência de vida nos autoriza, de alguma forma, a criar seguidores nos mais diferentes âmbitos, nos mais diferentes sentidos, nos coloca numa posição de destruir a humanidade. Nós terminamos destruindo as possibilidades que os indivíduos têm de serem criativos e serem diferentes, na medida em que nós vamos engessando. Nós temos uma espécie de molde em casa. Todas as casas, todas as famílias, todos os pais, de alguma forma, têm uma espécie de molde onde as crianças nascem, eles colocam naquele molde e apertam a criança como se fosse um carimbo. Tem que ser tudo igual. Todo mundo tem que ser igual. Então, acreditando de que se as pessoas nos seguirem, nós demos certo, se nos seguirem, vão dar certo também. E aí impedimos que as pessoas nos superem, impedimos que as pessoas sejam mais criativas. Quem tem filhos em casa sabe que às vezes está olhando um problema, olhando um determinado defeito num determinado eletrodoméstico, no motor do carro, sei lá o quê, ou na própria casa, e de repente a criança chega ali com a maior da ingenuidade e diz, não, mas quem sabe assim, e resolve o problema, em um segundo. E nós, com toda a nossa experiência, fomos incapazes de resolver. Dizem coisas, quando conversamos com as pessoas em casa, com nossos filhos, com nossos amigos, dizem coisas que são sábias muitas vezes, sem a experiência da vida, porque a sabedoria já estava dentro do sujeito. Então, quando nós achamos que os indivíduos têm que se criarem a nossa imagem e semelhança, nós cerceamos toda a capacidade toda a criatividade daquele sujeito. Fazemos com que ele se transforme numa réplica nossa, achando que por ser uma réplica nossa vai ser bem sucedido na vida. Nós castramos as possibilidades abstratas, criativas, do indivíduo olhar para dentro com uma profundidade enorme, poder se reinventar e nos ajudar a nos reinventarmos, porque se nós somos inteligentes e capazes e observamos que nossos filhos vivem uma vida mais satisfatória que a nossa, porque nós não podemos também nos copiarmos eles. Por que só os nossos filhos têm que nos copiar?
Porque nós não podemos olhar para o nosso filho e dizer, o fulaninho vive muito melhor, mais tranquilo, consegue estudar, progride, trabalha, ganha dinheiro, casa, sai, se diverte, é mais alegre, mais divertido. Eu sou uma pessoa tão pesada, sempre tem aquela nuvenzinha em cima, o apocalipse o tempo todo. Tá bem, tem que ver como é a história de vida, foi mais sofrida, foi mais triste, mais trabalhosa. Porque eu não posso ser leve como ele. O que acontece que a minha vida é tão pesada e eu quero que ele seja pesado igual a mim? Eu vou fazer um novo intervalo. Né? Até estamos aguardando o Dr. Debur, deve chegar nesse inteirinho. Né? Eu acho que nós nos despedimos do Facebook nesse momento, Nilton. Vamos também ao intervalo na rádio e voltamos com este e outros assuntos. Eu já